Olá, amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, é o assunto que a gente vamos entrar depois sobre esse assunto completo. Cristão pode usar arma, né? Eu já tenho provado, né, com 4 vídeos, que cristão não pode usar arma, né? Um vídeo que eu fiz para o Evandro Ferreira, eu tenho provado diante da Bíblia. Bom, amados irmãos, para ser cristão, vocês vão me acompanhar daqui a pouco o vídeo do Evandro Ferreira, daqui a pouco, já já. Para ser cristão, não é para qualquer um. Para acreditar na Bíblia Sagrada, para acreditar em Deus, não é para qualquer um. Exige força de vontade, perseverança em obedecer aos mandamentos do Senhor. Para ser cristão, para acreditar em Deus, ter fé em Deus, é obter obediência à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós obedeça os seus mandamentos, o mandamento do seu Filho Jesus. Vamos acompanhar esse vídeo, irmão, que vocês vão descobrir realmente como é fácil você saber uma pessoa que não é cristão, está vivendo apenas de aparência, apenas com falsidade, né? É chamado a falsa humildade para com Deus. Vamos acompanhar esse vídeo aqui. Irmãos, nós vamos agora direto, né, no canal do católico Evandro Ferreira, né, o calvinista. Vamos lá direto. Está logo aqui, ó. O canal do católico Evandro Ferreira, o calvinista. Preste atenção, tá? Eu quero que você preste bastante atenção. Perfeito, Tancredo. É melhor isso. É melhor ter e não precisar usar do que precisar e não ter de fato, né? É muito melhor um jardineiro, é muito melhor ter um soldado no jardim, né, do que um jardineiro na guerra, não é isso? Com certeza, com certeza. Eu não sei se tem muito a ver, mas veja o caso da Ucrânia, que entregou suas armas nucleares confiando em promessas de defesa dos outros e hoje sofre, né? Então é isso. Como é que eu posso entregar aquilo que poderá manter minha família seguro, confiando na promessa de alguém? Então não dá certo. Eu sou a favor que o cidadão de bem possa se defender. E eu sempre digo, eu gosto de paz, mas às vezes para haver paz é necessário haver uma guerra. Então quem entra em minha casa... O homem tem que estar disposto a tudo para defender a sua família. Antes do Estado ter o poder de proteger as pessoas, que essa é a função básica do Estado, e daqui a pouco nós vamos entrar em qual é a função da segurança pública, né, porque se confunde muito essa ideia, né? As pessoas aí que rebatem o armamento da população, eles dizem que é obrigação do Estado, e é sim obrigação do Estado, mas isso não tira a obrigação do pai de família, daquele líder de família, daquela mãe de família. Nós temos grandes atiradores também no Brasil, nós temos atiradores fenomenais no Brasil. Então, isso não tira ou seja, o poder do pai de família de proteger a sua casa. Tem aquele cara que é contra e tal, assim, olha, se você tem um espírito covarde, se você tem o espírito da covardia, o problema é seu. Eu quero ter o direito de defender minha casa, de defender minha família, e de disposição de morrer defendendo meus filhos e minha mulher, não é isso? Esse é o básico, né? Com certeza. Uma vez eu fiz um vídeo falando sobre eu... Bom, o do lado de cá, né, é professor de teologia, né? É apenas uma pessoa que não é cristão, né? Essas atitudes é apenas coisas do mundo, ok? Vamos lá. Sou a favor de ter uma arma. E aí pegaram e disseram, olha, esse crente, olha a conversa, olha esse crente, como pode? Jesus ensinou isso. Eu digo, olha, se você não cuida da sua casa... O Evandro Ferreira, ele está falando do vídeo que eu fiz para ele, né? Do vídeo que eu fiz para ele. Está falando sobre o vídeo que eu fiz para ele. E lá tá todas as provas, eu provando, né? Tem 4 vídeos aqui embaixo provando que cristão não pode usar arma, ok? Vamos lá, olha só, preste atenção. Caso você negou a fé, eu estou disposto a defender minha família com o que eu puder,
Se alguém invadir minha casa, ele não vai ser recebido com boa noite, não. Ele vai receber o máximo de violência que eu puder aplicar a ele. Pode ter certeza. Eu não vou dar boa noite, seja bem-vindo, não. Vou receber da forma que merece. Eu já estou até imaginando amanhã, de amanhã em diante, né? Você viu, amados irmãos? Essas pessoas aqui, é cristão? É servos de Deus? Claro que não. Essas atitudes são exatamente dos cristãos das cruzadas, né? Falsos cristãos das cruzadas. Os cristãos que usam armas. Irmãos, vocês acabaram de ver, a partir de agora, o Evandro Ferreira falou que ele vai usar todo tipo de violência contra o ladrão que vem na sua casa. Ele vai usar todo tipo de violência, não vai receber com boas-vindas. Isso é uma atitude de alguém realmente disposto a obedecer ao Filho de Deus? Claro que não. Bom, vamos ver esse da teologia aqui. Vamos lá. Depois que assistirem aqui, Eles usam a lei como modo legítimo, né? Eles usam a Bíblia como modo legítimo para apoiar o que é mal diante do Senhor. Vamos lá. O meu nome aí vai estar rolando aí, né? Olha aí, o pregador de heresia, da teologia da prosperidade é também defensor do armamento aí, ó. Pregador de heresia mesmo, é professor de heresia, né? Professor de heresias que gosta de usar a Bíblia como modo legítimo, né? Que Deus tenha misericórdia, né? Desses dois aí. Vamos lá. A violência, Jesus pregou amor. Amor a todos. Olha só. Veja bem. O Evandro Ferreira, veja bem. Vocês acompanham o vídeo todinho lá no canal dele, tá bom? Vocês acompanham o vídeo todinho no canal dele. E volta o vídeo aqui e veja. O Evandro Ferreira, ele debocha de Jesus. Aonde Jesus manda nós oferecer a outra face. E o Evandro Ferreira debocha deste mandamento de Jesus. E isso você vê claramente que são falsos cristãos. Tá bom? Vamos lá. E a outra face, esqueceu que Jesus desceu no chicote naquela turma no templo. Foi o mesmo Jesus que falou para ele. Estão usando a Bíblia ainda como modo legítimo, né? Usando a Bíblia ainda, Jesus. Irmão, é terrível esses calvinistas, né, hereges? Esse pensamento religioso, ele é muito contraditório, porque as pessoas elas não conhecem. Por exemplo, o Rabino Yosef Akiva, ele vai falar que Jesus era uma espécie de segurança de Jesus, Pedro era uma espécie de segurança de Jesus. Ele estava armado no dia que Jesus foi preso e ele atacou Malco, né? Jesus não mandou Pedro descartar a arma, mandou ele guardar a arma. Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus, quando ele manda os discípulos de 2 em 2 a expulsarem demônios, a curar enfermos e a converter pessoas ali na região de Belém, se eu não estou enganado, ele disse, olha, não se preocupe com comida, não se preocupe com o que vestir, nem com o que calçar, levem só um bordão. O que era o bordão? O bordão naquela época era um tipo de arma em que você colocava uma pedra como fosse uma rede, e você colocava ali uma pedra, era usado para se defender contra animais e contra salteadores, que naquela época existia muito no caminho entre Jerusalém e Jericó, era um caminho muito perigoso, ou seja, Jesus recomendou que os seus discípulos andassem armados, porque a segurança pessoal ela é responsabilidade individual, então não existe a religião não proíbe nenhuma pessoa de ter a sua arma legalizada, documentada, que você faça todos os testes psicológicos, de capacidade mental, de emocional. Chega. Então os irmãos acabou de ver aí. A religião nenhuma proíbe usar a arma. As falsas religiões, né? As falsas religiões
realmente não proíbe o cristão usar arma. Né? Essas são as religiões das cruzadas, religião falsa. Então você veja que ele usa uma Bíblia, né? Corta aqui para mim, vamos conversar. Pronto, amados irmãos, como você viu esse vídeo do católico Evandro Ferreira, o calvinista, e o professor de teologia, né? Os dois hereges que usam a Bíblia como modo legítimo. Então vamos entrar profundo nesse assunto. Você veja que o Evandro Ferreira diz que vai usar toda violência, né? Vai usar toda a violência para cima de um ladrão que vier em sua casa. O Evandro Ferreira, ele debocha do próprio Jesus, do mandamento que Jesus disse, que é para nós oferecer a outra face. E tudo isso, irmão, vocês vão conhecer. E tudo isso, irmão, você vai conhecer. Tem muitos desses hereges que eles ainda querem explicar o que significa oferecer a outra face. Mas eu vou mostrar para você, né, o que significa oferecer a outra face. Oferecer a outra face é você reagir o mal com mal, olho por olho? Claro que não. Então eu vou trazer muito versículo bíblico. Então você veja que o Evandro Ferreira, ele se amostra totalmente que ele não tem nada de Cristo. Não é servo de Deus, não é cristão, nem aqui e nem na China. Você veja a atitude do Evandro Ferreira. É uma atitude de uma pessoa mundana, do mundo. Uma pessoa do mundo. É olho por olho. E Jesus nunca nos ensinou para nós agir olho por olho, para nós agir também com violência. Então você pode ver, amado irmão, que essas pessoas estão apenas usando de falsidade para com Deus. Eles usam a Bíblia, pregam o Evangelho, mas é apenas tudo falsidade. Porque o verdadeiro cristão, ele obedece o Filho de Deus, os mandamentos de Deus. Principalmente este mandamento, em oferecer a outra face, não reagir. E isso eu vou mostrar para você. Bom, como você viu, o professor herege da teologia, ele usou a passagem de Pedro, dizendo que os judeus falou que Pedro era uma espécie de segurança de Jesus. Misericórdia, Pai. Então isso são pessoas do judaísmo, ok? São as pessoas do judaísmo. Esses cristãos que andam armados, vão andar armados, são do judaísmo. Os judeus do passado que viviam armados, tinham guardas armados, são os fariseus judeus antigos. E eu quero dizer para os irmãos, tem vídeos aí, judeus que acreditam em Jesus, verdadeiros, que eles não carregam armas, ok? Então, os outros são apenas os falsos judeus que não acreditam em Jesus, os que andam armados. Então, prova tremenda, que eu vou trazer mais mistério sobre isso aí, que cristão verdadeiro jamais pode usar arma e nem agir com violência com ninguém, com os próximos, com ninguém, tá? Então, essas pessoas não seguem a Bíblia, irmão. Vocês têm que entender que essas pessoas, o católico calvinista e esse professor da teologia, esses hereges, eles não estão aí para ter obediência à vontade de Deus, em obedecer os seus mandamentos e o mandamento do Filho de Deus. Você veja que o católico Evandro Ferreira, ele pisa no mandamento de Jesus. Isso é terrível. É uma vergonha esses homens para Deus, para o Evangelho. Então está na cara de vocês, que são apenas cristãos das cruzadas. Eu tenho muito o que falar, irmão, a respeito sobre isso aí. O que a terra vai se tornar sanguinária. A terra vai se tornar sanguinária. Por isso que as falsas igrejas do judaísmo
pastores estão usando armas, já estão se armando. Eu tenho muito que revelar para você. Os cristãos das cruzadas. Então, amado irmão, se desperte em nome de Jesus. Não siga os conselhos dos ímpios. Não siga os conselhos dos ímpios. Não ensine a ninguém que ela deve usar arma, se armar, se proteger. Então eu quero dizer para os que não são cristãos, que aqui eu estou falando para os cristãos, para os meus irmãos, para os cristãos. Em questão das coisas do mundo, essa briga aí, política das coisas do mundo, se aprova o uso de arma ou não, se aprova isso ou aquilo, nós não vamos se meter. Nós não vamos se meter nessas coisas do mundo, entrar nessa briga, confusão, nessas coisas do mundo. Então essas coisas que se pode ou não ter arma ou não, eles que se briguem entre si mesmos. Cristão não pode fazer parte dessa confusão aí do mundo. Só vai gerar confusão e briga e contenda no meio cristão. O nosso dever é pregar o Evangelho, alertar as pessoas dos falsos profetas, das heresias, ok? E orar pelos reis. É só isso. É o mandamento do Senhor, apenas orar. Deixa que eles briguem entre si. As coisas do mundo, eles mesmos que se resolvam. Tá certo? Se alguém me perguntar se eu sou a favor da população toda se armar, claro que eu vou dizer que não. Que eu não seria a favor de maneira nenhuma. Vão brigar para lá, vão brigar para lá. Eu estou fora disso aí. Tá certo? Então nós temos que ser o cristão firme no que nós pregamos. Tá bom, amado irmão? Então não perca que eu vou trazer o vídeo completo sobre o católico Evandro Ferreira e os dois professores de teologias, que é triste. Essas pessoas querem misturar os cristãos com coisas do mundo, com briga do mundo, quer botar os cristãos no meio de confusão. Ok, amados? Então eu quero dizer para o irmão que, porque muitas pessoas já se esqueceram, né? Muitas pessoas já se esqueceram. Eu me lembro até hoje. Antigamente, quando era permitido as pessoas ter arma, qualquer pessoa ter arma, tinha mais morte, irmão. Tinha realmente mais morte nas ruas. Eu estou falando no meio da nossa sociedade, da comunidade. Eu estou falando no meio da nossa comunidade. Não estou falando de criminosos, tá? Estou falando no meio da nossa comunidade. As pessoas bebiam, daqui a pouco o outro matava o outro com a arma. Os que têm arma se acham ao grande eu sou. Mas quando isso existia no passado, que muitos tinham arma, realmente acontecia mais morte, realmente. E esses grupos está esquecido disso. O Evandro Ferreira, o católico calvinista, o professor de teologia, está esquecido disso. As coisas do passado, nem todas devem ser esquecidas. Mas realmente, quando muitos estavam armados antigamente, havia mais morte na terra. Por população mesmo, por pessoas, né, de cidade mesmo, bebendo uma cachaça ali, uma briga ali, entre os pessoal mesmo, entre amigos. Havia mais morte, mais ainda. Tá certo? Essas pessoas falam coisas do que não entendem, esquecem do passado. Tá certo? Então não se envolva, irmãos amados. Não se envolva nas brigas do mundo. Política, em não sei o que, não se envolva. Continue obedecendo a Deus, fazendo a sua parte. Tá bom? O que o diabo quer é envolver o cristão com briga, confusão do mundo, com coisas da política, confusão do mundo, é envolver os cristãos, a igreja, em problema. Então você veja que a igreja entra em política, está uma grande confusão, amado irmão. A população com grande ódio, com raiva dos cristãos,
por causa de igreja que entra em política, entra em briga de misericórdia, misericórdia, misericórdia. As igrejas estão entrando em confusão de coisas, de homens, do mundo, e deixando de fazer o que é mais importante. Enquanto isso, nós estamos no meio apenas assistindo essas confusões dessas falsas igrejas. E as igrejas de pastores que já andam armados. Esses são as falsas igrejas dos fariseus, né? As cruzadas. E os calvinistas, né, antigamente, eram os cavaleiros templários, né? Os cavaleiros templários, com certeza. Aqueles homens de preto, né? Dutério e os seus grupos, né? Eram os cavaleiros templários, né? Homens que andavam armados, causando uma grande misericórdia. Né? Os calvinistas antigos que andavam de pretos, causavam uma grande, que eu não vou nem aqui falar, né? Então é por isso que o Evandro Ferreira é calvinista e ele apoia. Bom, deixa eu parar por aqui, pelo amor de Deus, tá? Então não perca que eu vou trazer os versículos bíblicos e vou falar a respeito de Pedro, né? A respeito de Pedro. Por quê? Porque Jesus mandou Pedro comprar duas espadas. Por que Jesus mandou Pedro comprar duas espadas? Eu vou explicar para você. Então, não siga esse tipo de conselho dessas pessoas hereges, de usar a Bíblia, de usar o nome de Jesus como modo legítimo. Porque Jesus nunca precisou de seres humanos para defender ele, não. Nunca. Jesus precisou de seres humanos para defender ele. Isso eu vou revelar para você, dentro da Bíblia. Tá bom, amados irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Então, meus amados irmãos, como dizem Provérbios, né? Livra os que estão indo para a beira da morte. Então, o diabo vai fazer de tudo para poder enganar os próprios escolhidos. Levar o próprio escolhido a algo que parece ser bom. E eles vão usar, o diabo vai usar os seus discípulos, vai usar texto bíblico, assim como o diabo usou texto bíblico para Jesus. Então vocês peguem a visão. Então esses homens vão levar vocês para a beira da morte. Essa coisa de dizer que cristão pode usar arma. Eu só digo uma coisa aos irmãos. Todos aqueles que matar pela espada morrerá. É assim que Jesus falou. Foi assim que Jesus falou. Aquele que usa a espada, seja arma, morrerá por ela. Principalmente pela espada de Jesus. Muitos morrerão. Jamais Deus vai aceitar aquele que usou de violência para com o outro. Deus jamais vai aceitar aquele que matou ao próximo. Jamais. No céu não entra pecador. Então a Bíblia não nos ensina a usar de violência com violência. Jesus nunca ensinou isso a Pedro. Quem ensina isso, de usar violência com violência, é os calvinistas, como Evandro Ferreira, o católico. Então pegue a visão. Então, amados irmãos, o diabo está levando muito cristão para a beira da morte. O intuito do diabo, nesse fim dos tempos, é fazer com que os escolhidos desobedeçam ao mandamento de Jesus, às leis de Deus, os mandamentos de Deus.
Esse é o intuito do diabo usar os seus discípulos, né? Os hereges. Então pegue a visão, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, né? A primeira coisa que estava me esperando foi uma Bíblia Sagrada. Eu vou contar aqui para vocês várias igrejas que eu frequentei. Eu frequentei várias igrejas. Igreja Batista, Igreja Assembleia. Vai escutando bem, vai escutando bem. Então a primeira coisa que eu ganhei foi a Bíblia Sagrada, quando eu aceitei Jesus, né? Era a última Bíblia que estava preservada para mim. Então eu comecei somente a ler a Bíblia, somente ler a Bíblia. Então ninguém na minha igreja me falou que eu não posso assistir televisão, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Veja bem, ninguém me falou. Quando eu aceitei Jesus, eles não me falaram a respeito disso. Então a primeira coisa que eu fiz foi não assistir coisas do mundo, né? Filme, essas coisas. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Então o Espírito Santo, ele já te guia, né? Aí quando eu passava, aí eu olhava para a televisão, aí o Espírito Santo me lembrava, opa, aí eu desviava o olho. Então a primeira coisa que eu fiz foi me desviar das coisas do mundo, da televisão. Agora, assistir jornal, usar a televisão para você assistir jornal, notícias, cantar música. A televisão você usa somente para as coisas de Deus, né? Tem igrejas na televisão. Mas esse da sã doutrina, do Davi Miranda, os discípulos de Davi Miranda, Malocop Souza, é só o sangue de Cristo que tem poder nesses jogadores hereges que gostam de botar julgo, que não tem um pingo de inteligência e nem sabedoria de Deus. Não tem sabedoria de Deus nem aqui e nem na China. Então, amados irmãos, eu fui me desviando das coisas do mundo, né? De assistir filmes, dessas coisas. O Espírito Santo era que me guiava. Vocês estão entendendo? Então a igreja, o pastor não me falou, os irmãos não me falaram que eu não posso assistir televisão, que eu não posso... Eles não me falaram. Quando eu recebi Jesus na igreja e voltei para casa, a primeira coisa foi me desviar das coisas do mundo, né, dos filmes, da TV. Você está entendendo? Como o Espírito Santo ele lhe guia e vai lhe mostrando, tá bom? Então, amados irmãos, eu fui para muitas igrejas. Então eu comecei a me dedicar somente à Bíblia. Eu só queria sabedoria, eu só pedia sabedoria a Deus, não queria mais nada. Eu não queria prosperidade, não queria nada. Eu só queria sabedoria. Eu só pedia a Deus sabedoria. Então, quando não tinha igreja na minha, eu ia visitar as outras igrejas. Eu não tinha essa coisa de fazer cepção, não. Eu gostava muito de andar com os irmãos. Eu gostava muito de frequentar, se reunir com os irmãos. Então, quando não tinha na minha igreja, eu ia para Batista Peniel, Assembleia. Na Assembleia, eu só fui uma vez só. Na Assembleia, eu só fui uma vez. É muito rígida, foi meio vergonhoso. A primeira vez que eu entrei na Assembleia, foi vergonhoso. E nunca mais eu fui. Então, quando eu chegava numa igreja, né, tipo Batista, e eu ouvia aquela zoada, aquela gritaria, eu não me sentia bem. Aí eu saía. Daí eu ia visitando várias igrejas. Quando eu não gostava, eu saía. Então, quando eu via numa igreja falando só de dízimo, de dinheiro, eu pegava e saía. Porque eu gostava de ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Mas a maioria só falava de dinheiro, não sei de quê. Né? E 2019, quando eu estava